Eu quero começar trazendo para vocês o contexto da população afrodescendente no Brasil. Segundo o censo de 2022, 55,5% da população brasileira se autodeclara negra. Somos, portanto, um país majoritariamente negro, com a maior população negra fora do continente africano. Por quase 300 anos, o Brasil foi o território que mais recebeu africanos para escravização. Foram mais de 4 milhões de pessoas sequestradas. A escravidão só foi abolida em 1888, fazendo do Brasil o último país das Américas a pôr fim formal ao regime escravocrata. Mas a abolição aconteceu sem políticas de inclusão ou de reparação. Não houve qualquer medida que garantisse terra, educação ou oportunidades para a população liberta. O resultado desse processo de exploração e exclusão histórica pode ser visto até hoje. 90% das vítimas de violência policial são homens jovens e afrodescendentes. O Brasil tem uma das 5 maiores populações carcerárias do mundo, composto em 70% por pessoas afrodescendentes. Mulheres afrodescendentes têm 2 vezes mais chances de morrer no parto do que mulheres brancas. Somos maioria entre os pobres. Em 2021, havia o dobro de pessoas afrodescendentes abaixo da linha de pobreza, em comparação com as pessoas brancas. E no mercado de trabalho, embora a taxa nacional de desemprego tenha caído a 5,8% em 2025, o menor índice em mais de uma década, os benefícios dessa redução não chegam igualmente a todos. Entre pessoas brancas, o desemprego é de 5,6%, enquanto entre os afrodescendentes é de 8%. Esses dados mostram que, mesmo em momentos de crescimento e melhora econômica, o racismo econômico continua operando, restringindo o acesso da população negra ao trabalho digno e à renda. Isso reforça o que temos dito. As desigualdades no Brasil não se corrigem sozinhas. Elas exigem justiça reparatória. Quando olhamos para a participação política, vemos a mesma contradição. Embora os afrodescendentes sejam mais da metade da população brasileira, no Legislativo Federal, ocupamos apenas 26% das cadeiras, número muito abaixo do peso real da nossa presença no país. Esses números expõem como a democracia brasileira ainda falha em refletir a nossa maioria populacional. Assim como no continente africano, onde a chamada independência política não significou uma emancipação real, no Brasil, a abolição da escravidão também foi um projeto inacabado e injusto. Ela marcou o fim formal de um regime, mas não desfez as estruturas econômicas e políticas fundadas no racismo. O movimento negro brasileiro conquistou avanços importantes. A criminalização do racismo, a lei que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas, as ações afirmativas que abriram caminho para milhares de jovens negros no ensino superior, e, mais recentemente, as cotas nos partidos políticos para a distribuição dos recursos financeiros, que abriram espaço para candidaturas de pessoas afrodescendentes disputarem em condições mais justas. Essas políticas mudaram a realidade de muitas pessoas, mas ainda estamos longe de viver em um país racialmente igualitário. As ações afirmativas surgiram logo após a Conferência de Durban, em 2001, em que o Brasil se comprometeu a adotar medidas de reparação pelos séculos de escravidão. Mas a discussão sobre reparação monetária nunca foi assumida plenamente pelo Estado. Esse debate, no entanto, está sendo retomado. Hoje, existe uma ação judicial contra um banco público que lucrou com a escravidão. As organizações de movimento negro exigem a criação de um fundo de reparação. Isso dialoga diretamente com iniciativas internacionais que vêm reconhecendo o papel fundamental das instituições financeiras no sistema escravista ao financiar o tráfico e a exploração de pessoas escravizadas. Além disso, o fato de a União Africana ter declarado que o tema de 2025 é justiça para pessoas africanas e afrodescendentes através de reparações, não só nos inspira, mas também nos fortalece. Não queremos apenas pedidos de desculpas.
Queremos justiça, queremos reparação. Quando olhamos para a questão da dívida, vemos um paralelo claro com a experiência africana. O Brasil está entre os países mais endividados do mundo. E isso limita investimentos em educação, saúde, saneamento e no enfrentamento às mudanças climáticas, por exemplo. Mas, mesmo que tivéssemos menos dívida, isso não significaria automaticamente melhores condições de vida para a população afrodescendente. Isso porque o racismo não é apenas um problema social ou cultural. Ele estrutura a forma como os recursos são distribuídos, como o Estado investe e como as oportunidades são negadas. E aqui quero reforçar um ponto. Um país que exclui sistematicamente mais da metade de sua população está, na prática, negando a si mesmo qualquer possibilidade de desenvolvimento verdadeiro. Nenhum projeto nacional pode prosperar quando o motor econômico é a exploração e a exclusão de determinados corpos. Concluo minha fala dizendo que qualquer reflexão que fizermos em torno do desenvolvimento, principalmente quando se trata do sul global, o racismo precisa estar no centro da discussão. Reparações não são só sobre o passado, são sobre garantir que possamos construir um futuro justo e sustentável para os nossos povos. Obrigada.